O seu bebê acorda desesperado? Olá, mamães e papais, sejam bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Dunia Baldissera, educadora em sono infantil e realizo meu trabalho principalmente através da educação em sono aqui nas redes sociais. Se você gosta do meu conteúdo e já me acompanha, se inscreve aqui no canal que toda semana a gente vai ter novidades por aqui, tá bem? E o assunto que eu quero trazer hoje é a respeito de que muitos pais me relatam que seus bebês acordam das sonecas ou até mesmo do sono noturno muito chorosos, muito desesperados, parecendo que algo de estranho aconteceu, principalmente bebês pequenininhos, né? Eles veem ali relatos de muitas alunas minhas cujos bebês acordam sorrindo, brincando com os pezinhos, com as mãozinhas, esperando as mamães chegarem, e que isso não acontece na vivência deles e acabam ficando muito preocupados, querendo saber o que realmente é normal. O que é normal de um bebê? Será que ele pode acordar desesperado ou será que o normal seria ele acordar quietinho? Isso é o que eu vou te ensinar hoje, que a gente vai descobrir por que o seu bebê acorda assim. A verdade é que bebês precisam dormir muito. Quanto menor é o seu bebê, mais ele precisará dormir. O cérebro é um dos únicos órgãos que precisa do sono para manter-se ativo, para manter o seu bom funcionamento e o seu bom desenvolvimento. O cérebro realmente muda de funcionamento quando ele entra no modo de dormir, diferente dos outros órgãos que continuam, apesar de ter uma pequena mudança no seu metabolismo, no seu, digamos assim, por exemplo, o coração, né, onde a frequência cardíaca baixa, o sistema circulatório, a pressão arterial também baixa, porém nenhum deles descansa efetivamente. O nosso cérebro ele descansa, mas de uma forma diferente. O sono do bebê, o sono do ser humano de um modo geral, ele tem vários estágios e cada estágio exerce uma determinada função. Dentro da arquitetura do sono, nós temos o sono ativo e o sono quieto, que é como classificamos o sono dos bebês. Nos adultos nós já não falamos mais dessa forma. Durante o sono ativo há uma intensa atividade cerebral, mas o seu cérebro está exercendo funções diferentes do que ele exerceria no período de vigília. E para que o cérebro do seu filho se desenvolva e haja uma consolidação de memórias, ele precisará dormir muito, bastante mesmo, chegando nos recém-nascidos que são mais prematurinhos, ali que nasceram antes de 37 semanas, chegando a dormir até mesmo 18 horas por dia ou mais. Mas um bebê recém-nascido normal consegue fazer até mesmo 16 horas, em torno de 16 horas de sono por dia, ficando apenas acordado 8 horas, de maneira fragmentada. Dorme um pouco, acorda um pouco, dorme um pouco, acorda mais um pouquinho, sempre mantendo períodos muito curtos de vigília. Então muitas mães chegam para mim: nossa, eu acho que o meu filho dorme demais, deve ter alguma coisa errada e eu acho que é por isso que ele está tendo dificuldade de dormir à noite. Na verdade, não. O seu bebezinho, principalmente recém-nascido, precisa dormir muito de dia e muito de noite. O intervalo máximo de tempo acordado, que nós chamamos de janelas do sono e não janelas do período de vigília, como deveria ser, são muito curtos quanto mais novinho é o bebê. Um bebezinho recém-nascido aguenta acordado em torno de 45 minutos, 1 hora, até que ele tenha 3 meses. Esse é o tempo ideal que ele deveria ficar acordado durante o dia. Acorda de uma sonequinha, em até 1 hora ele deve estar dormindo. Não é que até 1 hora depois você tem que começar a fazê-lo dormir. Não, em até 1 hora o seu bebê deve estar dormindo, para que não haja uma elevação de hormônios estressores no período em que ele está acordado, deixando com que a onda de sono passe e o seu bebê se mantenha em vigília por muito tempo. Então, bebês recém-nascidos até 3 meses de vida deveriam ser mantidos acordados no máximo 1 hora ininterrupta ali. Passando essa 1 hora, ele precisa dormir novamente. E aqui eu quero exemplificar para você como que funciona o ciclo de sono da soneca do seu bebê. Lembrando que o sono noturno tem uma duração e o sono diurno tem outra duração, ambos com uma arquitetura diferente. Na soneca, um ciclo costuma durar
45 minutos. No sono noturno, entre 2 a 4 horas. Sabe aquela história de que o seu bebê acorda a cada 2 horas durante o sono da noite para mamar? Por quê? Porque o ciclo de sono dele termina em 2 horas. Então, a cada ciclo, se ele não sabe emendar os ciclos, ele vai acabar acordando. Então, vamos começar aqui. Entre 0 a 10 minutos, bem ali em cima no ciclo, o seu bebezinho começa a adormecer. Sabe aquela história de que você deve colocar o seu bebê em sonolência no berço? Na verdade, ele já está na primeira fase do sono. A partir daqui não existe mais aquela ideia de aprendizado, de eu vou colocar o meu bebê acordado no berço, porém sonolento, e ele vai aprender a adormecer. Não, se ele estiver nesse estágio, ele já está de fato dormindo, embora esteja num período muito delicado e leve do sono, em que é muito fácil de acordar. Então ele vai passar por essa fase ali de 0 a 10 minutos, esse período de tempo, e vai começar a aprofundar o soninho. Ele começa a aprofundar e quando chega a 20 minutos ele já está em sono profundo. É aquele tempo que a gente leva segurando o bebê para ele arrotar e daí a gente coloca ele no berço depois. Em 20 minutos ele já está em sono profundo, porém esse sono profundo vai somente até 30 minutos de sono. De 20 a 30, 10 minutinhos num ciclo de soneca. E a partir de então ele já começa a superficializar novamente e vir para o sono leve. E se o seu bebê estiver muito estressado ou totalmente descansado, ou quem sabe até mesmo doente, ele irá despertar quando terminar esse ciclo de sono com 45 a 50 minutos. A maioria dos bebês mostram para os pais que eles passaram pela transição quando eles estão numa soneca. Eles dão uma breve despertada ali. Porém, se o pai ou a mãe forem muito ansiosos, eles não saberão esperar o tempo de ir lá e intervir ou não. Então, se o seu bebê tem muita interrupção por parte sua, ali na hora em que ele faz a transição da soneca, ele não aprende a unir os ciclos de sono. Ele vai sempre se tornar dependente de você ou simplesmente ele terá sonecas muito curtas. Mas o meu bebê não dorme nem 45 minutos, ele dorme 30? Por quê? Porque você está mantendo ele no colo todo o primeiro estágio onde ele está aprofundando o sono. Então, quando você coloca, ele já passou 20 a 15 minutos de sono dormindo aonde? No seu colo. O que sobrou para o berço foram 30 minutos. Emendar os ciclos, fazer as emendas dos ciclos de sono é uma habilidade e o seu bebê ele precisa aprender esta habilidade. Cabe aos pais ensinar o seu bebê esta habilidade de emendar os ciclos de sono. Você deve fazer este papel. O seu bebê não nasce sabendo adormecer. Isto é um papel seu, ensinar o seu bebê a adormecer. Esta habilidade é como aprender um novo esporte, como aprender a caminhar, andar, engatinhar. Você precisa ensinar o seu bebê esta habilidade de acalmar-se, adormecer e manter-se dormindo. Retornar ao sono se ele despertar antes de estar completamente descansado. Você mesma desperta durante o sono, só que você é capaz de acordar. E enquanto você não ensinar ao seu bebê a unir os ciclos de sono, ele continuará acordando das sonecas ainda muito cansado. E isto faz com que ele acorde desesperado. Lembrando que também há um outro fator. Se ele adormece no seu colo e é colocado no berço, ele não tem consciência de que ele foi para o berço. E quando ele acorda, ele está em outro local que não é aonde ele adormeceu, fazendo com que ele se sinta assustado no momento em que se percebe dentro do berço. Aonde eu estou? Cadê a minha mãe, o meu porto seguro? Aqui está a importância de sempre colocar o seu bebê acordado no berço. Ele precisa entender que aquilo que você fala para ele tem valor e que você vai colocá-lo no berço e que você voltará para pegá-lo, para que ele não se sinta abandonado. Colocar o seu bebê no berço não é sinônimo de abandoná-lo. Você precisa ser honesta. Você vai dormir aqui porque este é o local de dormir. A mamãe vai ter um tempo para a mamãe organizar a casa, cuidar dos seus outros irmãos e em breve a mamãe voltará.
Tá bem, meu filho? Então você explica para ele, mesmo que ele não entenda. Aos poucos ele vai entender o padrão em que ele precisa manter-se no berço até que você retorne. Você deve garantir que o seu bebê tenha o número necessário de horas e a qualidade necessária de sono para que ele tenha um bom desenvolvimento em um período ótimo de alerta durante os momentos em que ele está acordado. Então, dormindo ele se desenvolve e enquanto está acordado ele vai colecionando memórias que são consolidadas durante o período de sono. E você precisa garantir que o seu bebê durma a quantia necessária. Você deve garantir então isso para o seu filho. Se você não quer ensinar a ele esta habilidade, você mesma precisará enfrentar a fragmentação do seu próprio sono, porque enquanto o seu bebê não souber adormecer sozinho, você deverá adormecê-lo todas as vezes que ele desperta, para que não haja um atraso no seu desenvolvimento, para que ele consiga garantir horas de sono suficiente para crescer, se desenvolver e fortalecer-se. E por quanto tempo, mamãe, você conseguirá levar dessa forma? É bom pensar nisso antes de tomar qualquer decisão. Antes de decidir ensinar o seu bebê a adormecer, você precisa estar pronta. Mas até lá, você tem que ter ciência que é você que vai ter que garantir que o seu bebê tenha um sono adequado, mesmo que isso signifique a fragmentação do seu próprio sono. Então, coloque numa balança e avalie aquilo que você precisa fazer e aquilo que realmente vale a pena. Ensinar o seu bebê a adormecer é uma habilidade que dará benefícios para a vida toda do seu filho. Pense nisso, tá bem, mamãe?